de gratulatório. Hoje, há 22 anos, esta casa era fundada. E hoje, Senhor, a presença do nosso irmão Alberto para nós é um presente da espiritualidade. Não para amaciar o nosso ego, mas para nos trazer mais responsabilidade as obrigações que nos são afeitas e para que possamos nos empenhar mais, cada dia. Primeiramente em nosso burilamento pessoal e o nosso esforço em divulgação dessa doutrina que nos abriga, que nos consola e que nos mostra a direção certa a seguir, a direção da grande luz que nos aguarda. E assim, agradecido, Senhor, nos entregamos em tuas mãos, porque assim nos sentimos seguros e sabemos que os resultados serão sazonais. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Como dissemos, hoje nós temos a satisfação de receber Alberto Almeida para o seminário. Ele, que nasceu em Belém do Pará, é espírita de berço, envolveu-se no movimento espírita ainda muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Atualmente, além de colaborar na União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médica Espírita do Pará, a AMB-Pará, e do Jardim das Oliveiras, Centro Espírita. Realizando a sua primeira palestra aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais pelo Brasil e no exterior. Escreveu as seguintes obras: Arte do Reencontro, Casamento, publicado em 2011, Perdão como Caminho, Caminho do Perdão, em 2012, O Amor Pede Passagem, que é de 2013, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, publicado em 2014. Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção, que é de 2015. E o último, que foi lançado, Espiritualidade em Gotas, que é um livro de bolso lançado esse ano, e que tem como base a plataforma Livro do Espírito. Os direitos autorais dessas obras que estão aqui hoje, os próximos livros, poderão ser adquiridos, ele vai autografar, tanto no intervalo do seminário, quanto ao término dele. Os direitos autorais são integralmente dirigidos ao Centro Espírita Jardim das Oliveiras, que assiste a 100 famílias que estão abaixo da linha da pobreza na periferia de Belém. Profissionalmente ele é médico, clínico geral da homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Em face da sua formação, trabalha as seguintes áreas: terapia regressiva e vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupo de terapia familiar sistêmica, PNL e constelação familiar. Trabalha na educação e na promoção de famílias abaixo da linha da pobreza no Jardim das Oliveiras. Alberto, nós queremos agradecer muito a sua presença e dizer que o público é seu. Queridos amigos, a nossa alegria
notadamente quando uma casa espírita faz aniversário. E quando completa 22 anos, já é maioridade espiritual no cumprimento de alcance aos seus objetivos doutrinários. Portanto, celebrar 22 anos é uma honra. Caminhar durante 22 anos é sempre um desafio. A proposta dessa tarde vai ser desenvolvida da seguinte forma: nós vamos fazer em 2 módulos intercalados de perguntas. Falarei uma abordagem inicial, a gente faz um intervalozinho, voltamos para o debate. As perguntas, elas sucederão após o intervalo. Depois nós voltaremos para um outro módulo da temática e, finalmente, quando der lá para meia-noite, a gente vai embora. Nós vamos fazê-lo de uma forma descontraída e vocês não se acanhem de perguntar. Vamos viabilizar perguntas oral e por escrito, se assim a pessoa desejar fazer por escrito. Ed era um garoto, um menino, que estava no campo de concentração nazista. Os campos de concentração, por si mesmo, já eram a própria materialização da crueldade humana. Estabelecer-se no campo de concentração e sobreviver era muito difícil. E Ed, em sendo um menino, um garoto, talvez não desse conta de poder fazer valer a sua sobrevivência por conta da agrura que era um campo de concentração. Campo de concentração, você vivia com uma sopa rala, às vezes vinham algumas batatas naquela porção, 100 a 200 gramas de pão, era tudo que era de caloria para um corpo que deveria desenvolver trabalhos forçados. Era muito difícil sobreviver a um campo de concentração. E a alimentação era uma questão de sobrevivência inevitável. Foi, portanto, num desses campos que Ed estava, quando, numa dada circunstância, ele olhou uma garota que deveria mediar a sua idade, fora do campo, e ele ficou vivamente impressionado, posto que ela trazia nas mãos um fruto, era uma maçã. E ela, em olhando, estabeleceu-se aquele circuito de reencontro de almas. Quando os olhos se encontram, as almas se debruçam na janela do corpo e podem entretecer contactos que falam das profundezas das vidas que já se foram. A nossa história, ela pode ser comunicada pelo olhar. Foi o que aconteceu. Foi um momento breve, rápido. Os olhos se entrecruzaram e a menina, chamada Maggie, com aquele fruto nas mãos, deveria ensejar uma movimentação surpreendente para Ed. Num dado momento, sem que se trocasse nenhuma palavra, ela lança a maçã vermelha por sobre o aramado, que separava o campo dos prisioneiros das pessoas de fora. Ed tomou a maçã como quem toma a própria vida. Um fruto deveria acarrear calorias suficientes para uma provisão de sustentação física por mais tempo. Ele não teve a oportunidade de agradecer. Tomou aquela maçã e foi ao encontro do barracão no final do dia. Quando deitado, ficou imaginando se Meg estaria do outro lado do aramado. Aquela garota que ele não sabia de quem se tratava. Quando ele ressurge no campo, eis que novamente a garota está lá, novamente.
trajando novamente a sua roupa habitual, livre que ele era, diferentemente da dele, que era um prisioneiro do seu uniforme. Ela lança a maçã novamente. Ele toma a maçã. E aquele ato se repete no dia seguinte, quando ele tem a oportunidade de se aproximar do aramado, subtraindo a vigilância que se fazia inevitavelmente, evitando os contatos, e trava algumas palavras com Meg, falando da sua gratidão. Eles trocam palavras rápidas. E no dia posterior, novamente, a maçã vermelha cruzava o céu como se fosse a esperança de que os dias pudessem se seguir. Todavia, com o correr dos dias, surgiu uma situação que agora se fazia tristonha. Ed se aproximou um pouco do arame farpado e pôde se dirigir àquela garota que ele estava assegurando a sua subsistência física com as maçãs e disse: amanhã não volte mais. Não venha, porque eu estarei sendo mudado de campo. Virou-se e saiu caminhando sem mais olhar para trás. Na hora do adeus, é muito difícil se sustentar o olhar. Quando uma mãe deixa um filho no caixão, ali no corpo que segurou a alma, é muito difícil. Lançar o caixão sobre a terra, muito embora ela saiba que o filho não está ali, em sendo espírita. Mas é muito difícil poder dizer adeus. Nós temos dificuldade de deixar um ente querido muito amado, por exemplo, no aeroporto, se ele não parar. Uma viagem de longa duração. As lágrimas surgem naturalmente dos olhos e nós recuamos às vezes até para dizer adeus. Foi o que fez Ed. Virou-se e seguiu. De fato, no dia seguinte, ele estava sendo transportado no trem para um outro campo. Na sua mente, apenas a lembrança daquela garota que ele lançava o suprimento de vida, as maçãs vermelhas, por sobre o aramado, assegurando-lhe a sua vida. Ele sonhava com aquelas lembranças recorrentes, enquanto fazia o enfrentamento da situação inevitável, que era a crueldade dos nazistas. 15 anos correram. A guerra acabou. Ed sobrevivera. E quando ele está nos Estados Unidos, convidado por um amigo para um encontro, uma tertúlia, e ele lá está, e sentado num grupo de estrangeiros que se acomodavam um ao lado do outro, uma jovem dirige-se a ele, sentada ao seu lado, e diz: onde é que você estava na Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra fazia tão pouco tempo que tinha se concluído. E ele disse: eu estava num campo de concentração. E você? Ela disse: eu estava fora do campo. Aliás, eu jogava maçãs para um garoto que estava dentro do campo. Ele olhou para ela e disse: eram maçãs vermelhas? Sim, naturalmente. Ele um dia se aproximou de você e disse que você não deveria mais trazer maçãs porque ele iria mudar de campo? Ela disse: sim, como é que você sabe? Ele olhou para os olhos dela agora mais firmemente e disse: aquele garoto sou eu. Eles se ergueram, se abraçaram demoradamente. Depois ele disse: nunca mais eu esqueci de você. Nos dias que se seguiram, as minhas lembranças se estabeleciam recorrentemente. Eu desejava encontrar você novamente. Agora que eu encontrei você, eu não largo mais. Você quer casar comigo? Fez como fazem os jovens hoje na balada. Tomam umas e já querem casar na mesma hora, sem saberem que não é ele. É o álcool, é o êxtase, é a maconha
É a mistura das drogas psicoativas que fazem a abstenção e faz a pessoa impulsivamente tomar uma atitude, às vezes intempestiva. Assim sendo, ele disse para ela: você quer casar comigo? E ela então, olhando, lhe disse: sim, eu quero casar com você. 15 anos tinham sido feitos aquela ocorrência quando eles se reencontraram nos Estados Unidos. Ed e Meg se consorciaram. No tempo, certa feita, eu estava cuidando de uma pessoa que me viera ao encontro trazendo uma problemática afetiva dramática. Ela se apaixonara por outro homem, tivera um encontro com uma pessoa e que foi de forma surpreendente, se sentiu inteiramente mobilizada por aquele homem. Ela percebeu que havia uma certa correspondência. E quando teve uma oportunidade, ela então disse a ele que ela estava apaixonada. Mas ele, casado, tanto quanto ela, assumiu uma posição reticente, muito cautelosa. Manteve-a num ponto de distância e disse que, naturalmente, aquilo era um sentimento que deveria ter surgido nela em função de alguma fantasia de que aquilo não fazia o menor sentido. Não só porque ele era casado, tanto quanto ela o era, e ele já sabia que ela era casada, mas também porque ela efetivamente não o amava. Ela simplesmente estava dominada por um sentimento surpreendente, que viera, quiçá, de vidas anteriores. Essa mulher ficou muito perturbada, uma mulher séria, prova, assumindo os deveres domésticos, a sua relação de esposa, sem nenhuma história de qualquer deslize no campo da fidelidade conjugal. Naquela circunstância se via ameaçada por um sentimento que surgira de súbito. Ela não sabia o que fazer, não contava para ninguém. Aquele que ela tinha a impressão que lhe correspondera no primeiro momento, na surpresa do encontro, teve a cautela e a prudência de mantê-la distante, assegurando assim que ela não se deixasse dominar pela paixão e pudesse, de alguma forma, ultrapassar limites que não eram desejáveis para ambos, já que ambos tinham compromissos assumidos. A despeito desse raciocínio, ela tinha de si para consigo o conflito. Como é que ela podia amar alguém, ou se sentir amando, alguém que ela mal conhecia, já que ela se apaixonara de súbito, e aquele sentimento não cedia. E ela deu-se conta quando, num dado momento, o esposo a acordou e ela estava dando com a cabeça na parede, como quem procurasse o suicídio, num transe sonambúlico. Essa ocorrência trouxe-a de volta, posto que o esposo a acordou e ela, sem saber explicar, estava na tentativa de poder fazer o suicídio em transe, fora da sua consciência habitual, dando com a cabeça na parede. Aquela situação efetivamente foi tão dramática, tão espinhosa, que ela teve o ensejo de procurar um auxílio psicoterapêutico. Então, foi ao meu encontro para uma abordagem transpessoal. E ela me dizia: eu sou uma pessoa muito séria, sou espírita, e essa circunstância aconteceu comigo. E se é verdade que durante o estado de vigília eu mantenho muita vigilância, agora o sono tem me traído. Eu fui tomada pelo meu esposo porque estava batendo com a cabeça na parede, querendo me suicidar em função desse drama afetivo. Eu controlo a minha consciência, mas a minha inconsciência como é que se faz? Então eu vim buscar ajuda, apoio. Então nós fizemos ela fazer um grande mergulho no inconsciente profundo. Ela via-se numa experiência relativamente recuada, acasalada com aquele homem que ela encontrara no lusco-fusco de um encontro ligeiro, numa troca de olhares, e que se seguiu após a aproximação e rompendo nela o sentimento de apaixonamento.
Ela reconhecia, era ele, o seu esposo. Compunha um casal formoso. Ele e ela estabeleciam uma relação graciosa, como se não faltasse mais nada do que um piano que fazia com que a música enternecesse o casal. Surgiu uma criança. Essa criança desabrochou, desenvolveu-se, era uma bela menina, filha única do casal. E quando tudo parecia felicidade, e a criança estava lá em torno de 6 para 7 anos, aconteceu uma tragédia inesperada. O esposo saíra e fora vítima de uma emboscada e fora assassinado. Ela, diante da notícia trágica, entrou em choque e ficou absolutamente dominada pelo sentimento de inconformação e de desespero. Ela saiu de si quando teve a notícia. Ela só recobrou a consciência no velório, quando ela via o esposo estava sendo velado na sua casa, dentro de um caixão. Mas era surpreendente porque quando ela olhava fora do caixão o esposo. Ela via o espírito do esposo. E ele, ansioso, algo atormentado, dizia para ela: o nosso amor é para a eternidade. Nada vai nos afastar. Era um misto de querer acalmá-la, revelando o amor que ele trazia na alma, mas havia angústia. Uma morte súbita, mediante uma agressão vil de um assassinato, não é recebida suavemente por ninguém, salvo espíritos muito superiores. Mas aquele homem tinha valores enquanto espírito, dava conta de fazer um enfrentamento, e sendo visto por ela, foi capaz ainda de assinalar essas palavras para lhe acalmar o coração. No entanto, ela ficou movida pelo desespero, seguido da tristeza, depois pela depressão. Ela começou a entabular a possibilidade do encontro com ele e forjou então a morte. Valeu-se de venenos, ajustou os venenos, tomou providências domésticas e tomou o veneno para encontrar com seu grande amor. Ao falecer, não sabia explicar o drama que adveio da sua morte pelo suicídio. Experimentou as dores que se seguem ao suicídio e vivenciou situações muito dramáticas. Ela não saberia precisar em quanto tempo ela viveu no inferno, salvo o momento em que uma jovem delicada conseguiu lhe resgatar das regiões infernais, umbralinas, e pôde recolhê-la para um atendimento digno. Ela aos poucos foi se recuperando, e a jovem a atendendo, e ela repetidas vezes dizia: eu simplesmente vim ao encontro do meu amor. Aonde está o meu grande amor, o meu eterno amor? E a jovem disfarçava, tentando de alguma forma acalentá-la, dar-lhe a possibilidade de um sossego. Mas ela, dominada por aquele sentimento, insistia, a ponto da jovem, num dado momento, valer-se da ajuda de superiores seus, no cuidado com ela, para decidirem por uma intervenção. Essa intervenção visava dar seguimento ao seu tratamento que havia paralisado naquela circunstância. Ela sofria muito, porque tomar o veneno tinha indisposições gástricas, e assim os espíritos amigos deliberaram levá-la ao encontro do seu grande amor. E quando levaram-na, fizeram que ela percebesse, ele estava num outro corpo, já tinha reencarnado, tinha passado tanto tempo e ele era uma outra pessoa. Ela aproximou-se dele para poder fazer o movimento do reconhecimento recíproco, mas ele não deu conta de poder reconhecê-la, estava no outro corpo. Ela entrou em desespero, entrou em colapso, e aquilo que deveria ser uma intervenção positiva foi para ela medonha. Ela agravou o seu processo, e no mundo espiritual ela queria se matar de novo, como se fosse possível. Começou a vomitar
começou a ter a piora dos sintomas decorrente do suicídio que ela tinha feito. E os espíritos superiores deliberaram um atendimento de emergência. Fizeram-na reencarnar no lar de pais amorosos. Ela nasceu e era uma criança triste. Os pais que a acolheram para ajudá-la eram pais amorosos, lhe cumulavam de bênção, de carinho, de ternura, mas nada tirava a tristeza dos olhos daquela criança, que foi crescendo triste, melancólica e trazendo problemas digestivos decorrentes do suicídio da vida anterior. Os pais se desdobravam em atendimentos médicos que não davam silêncio, não davam cabo de acabar com a sintomatologia digestiva. E ela foi crescendo. E chegou um determinado momento em que ela percebeu de que ela não encontrava o seu grande amor, porque, jovem, procurava sempre nos homens onde estava o seu grande amor, sem que ela soubesse dentro de si mesma da sua história. Mas ela trazia a intuição de que havia um grande amor e procurava e não encontrava ninguém. Como não encontrasse, crescendo, ela decidiu entregar-se à posição religiosa. Seguiu o caminho de ser freira, porque como freira, ela poderia colocar a sua assistência aos necessitados, considerando que o seu grande amor nunca houvera surgido. E assim o fez. Como freira, trabalhou em prol dos necessitados, numa certa medida resolvendo as suas encrencas internas, até um dia em que surgiu uma moléstia no seu estômago grave e ela finalmente finalizou a sua existência falecendo naquilo que hoje nós poderíamos considerar como sendo um câncer gástrico. Ela faleceu, saiu do corpo e agora, renovada, deveria encontrar os espíritos amigos que deveriam lhe atender, falando da sua última existência, o porquê da morte, das dores e a inquietação de encontrar o grande amor. E ela disse: mas o que foi que aconteceu? Onde está o meu grande amor? Então os espíritos disseram a ela: se fosse um grande amor que você tivesse sentido pela essa pessoa, você não teria feito o que fez. E fizeram ela recordar a existência anterior. Você tinha uma programação espiritual de casamento, na qual você deveria passar por uma dura expiação de viuvez. Estava programado. Mas como seria uma expiação, porque seria uma dura prova, um espírito afeiçoado a você se colocou voluntariamente para reencarnar como na posição de filha. Como filha, esse espírito serviria como âncora para que a expiação, em sendo dolorosa, pudesse de alguma forma ser administrada. Surgiu aquele espírito que lhe era amoroso para lhe dar sustentação a fim de que ela não se desequilibrasse. Então os espíritos amigos disseram a ela: pois bem, você, em nome de um grande amor, quando surgiu a prova e a expiação em curso, você escolheu o suicídio. Você se esqueceu de que tinha uma filha, o espírito que veio para ajudá-la. Você esqueceu que você tinha pais idosos. Antes de morrer, você fez todo o planejamento, confiou a sua filha aos pais, mas esqueceu que os seus pais, em sendo idosos, já estavam abatidos pela morte do genro. Com a sua morte, os seus pais entraram em colapso, deprimiram e faleceram, e a criança ficou órfã. Tudo em nome do amor. Essa senhora, depois de sair desse transe que eu acabei de descrever para vocês, chorava copiosamente, e sendo trabalhada aquela ocorrência passada, agora ela entrevia de que bater com a cabeça na parede era a busca do suicídio, do mesmo suicídio que ela cometera lá atrás, quando seu esposo falecera assassinado, dentro de uma programação que já estava prevista. Agora, em reencontrando
E ele, guardando a sabedoria e o equilíbrio de outrora, manteve-a distante, mas ela precisava passar pela prova do reencontro, de um sentimento tumultuado, de um sentimento amoroso, mas cheio de outros conteúdos. E, ainda que segurando, tendo o apoio do parceiro reencontrado, que se manteve numa posição equidistante, mantendo-a no lugar onde ela deveria ficar, ainda assim ela fazia o transe sonambúlico, dava com a cabeça na parede, buscando o mesmo suicídio que ela fizera outrora, tomando veneno. O amor é assim, é como café. Você vai tomar o café, às vezes tem mais palha do que café, às vezes tem mais cevada do que café, às vezes tem mais milho do que café, às vezes tem mais impureza do que café. O amor não é um sentimento que brote habitualmente belo, puro, límpido. O amor que nós sentimos, comumente, ele vem misturado com outros conteúdos que parecem amor, mas que não é amor. Que a gente às vezes interpreta como sendo, mas não é amor. Às vezes é um rompante de um apaixonamento. Paixão não é amor, é paixão. Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre a paixão, na questão 907 do Livro dos Espíritos, sobre o objetivo da paixão, que os espíritos esclareceram, de que a paixão tem a pulsão de ajudar o homem a realizar grandes coisas, e ela deve desaguar no surgimento do sentimento da amorosidade. Mas se o homem não domina a paixão domina o homem, e aí o homem, ao invés de dirigir um cavalo regendo-o com as suas rédeas, o cavalo é que o conduz e muitas vezes leva a uma queda dramática. Quantos de nós, apaixonados, achando que a gente ama, a gente comete determinados delitos, mete os pés pelas mãos, como se diz comumente. Apaixonados, nos jogamos de um prédio. Apaixonado, como esta semana, um dia antes de eu viajar para cá, quinta-feira, uma jovem com 3 filhos tomou veneno e se suicidou em Belém do Pará. Apaixonada do esposo que a deixou. Na realidade, o amor que mata não é amor, porque amor é vida. Amor não pode matar ninguém. O amor se mola, mas não mata-se e nem mata ninguém. Quando a gente mata em nome do amor, é outra coisa, mas não é amor. E habitualmente é paixão. Essa mulher, que efetivamente cometeu o suicídio na quinta-feira, ela estava dominada por um sentimento de apaixonamento pelo esposo, mas que se converteu mais tarde no sistema de carência e de dependência. Quantos de nós achamos que amor é igual a carência e a dependência? Às vezes não é amor, é carência. A gente supõe que seja amor. Eu vejo as pessoas dizendo assim: não, você é o ar que eu respiro. Olha, se o outro é o ar que eu respiro, o outro não pode ir embora. Se for, vou ficar sem ar, vou ficar asfixiado. Como disse outro dia uma pessoa assim: não, eu dei o meu coração, mas a pessoa queria a minha alma. Eu tenho o meu amor, mas a pessoa me queria inteira. Quando nós sentimos que o outro é o ar que você respira, está alguma coisa errada. Você não ama, você é dependente do outro, você é carente do outro. Há almas que são demasiadamente carentes, especialmente porque não foram alimentadas, nutridas quando eram crianças. Quando a gente reencarna criança, diz o espírito benfeitor, falando de Segismundo, no livro Os Mensageiros, nós reencarnamos criança para aprender a ser grande, aprender a ser homem. Quando a gente reencarna pequeno, é a época que a gente tem que ser mimado, acarinhado, nutrido, amado. Toda criança que não é amada, ela pode ser muito bem alimentada. Ela vai ser alguém com muitas chances de se apresentar no mundo como carente. É aquela pessoa que nada satisfaz.
Ela pode ter tudo externamente, economicamente, materialmente, pode ter um corpo bem feito, mas é uma alma ressequida, está sempre procurando mamar, está procurando sempre a maternagem dos outros, a paternagem dos outros, está sempre procurando um pai e uma mãe, e ela pensa que ama, ele pensa que ama, mas não ama. Ele está procurando pai e mãe que não teve quando era criança. A maior crueldade que podemos fazer com uma criança é não amá-la, ela se sentir rejeitada, ela se sentir não acolhida. A criança que não é amada, ela cresce com um sentimento de incompletude. É como se ela não tivesse graça. Se ela não tem graça para o pai e para a mãe, para que ela vai ter graça? Então é alguém que tem uma baixa autoestima. Não adianta as pessoas dizerem, mas você é tão bonito, você é tão gracioso, você é tão competente. A pessoa não acredita em nada do que se diz de fora, porque na matriz da sua formação egóica, enquanto reencarnante, espírito que reencarnou pequenininho, não recebeu dos seus pais a nutrição amorosa. Porque a criança, ela valida o que os pais fazem, não é o que os outros dizem mais tarde. Se o pai e a mãe não amam suficientemente a criança cresce, transforma-se num jovem inseguro e mais tarde modela um adulto imaturo, chorão, carente, dependente, que se agarra nas mulheres ou nos homens numa tentativa patética, em nome, entre aspas, do amor, de grudar e de receber o carinho que não recebeu de pai e de mãe. Por isso, muitos de nós achamos que é amor, mas não é amor, é carência. Há pessoas que se arrastam aos pés dos outros por carência, tem um sentimento de incompletude. É muito comum nos programas de autoajuda chamado das madas. Já ouviram falar desse programa? As madas. Madas são as mulheres que amam demais, que amam entre aspas. São aquelas mulheres subservientes aos homens e que fazem tudo para agradar os homens, inclusive perdendo a própria dignidade. Elas se anulam, e todas as vezes que a gente se anula por alguém, nós estamos perdendo a nossa própria identidade, porque estamos nos anulando. É diferente de sacrifício e renúncia. Anulação é anulação. As mulheres madas, elas não têm amor próprio, elas não se bem-querem, elas não se estimam, então elas se arrastam nos pés dos homens. E os homens, que também não se amam, se vinculam às madas narcisicamente, porque uma das formas de lidar com o pseudo-amor é o narcisismo. A pessoa pensa que ela é valorosa, mas ela não é valorosa, ela é narcísica. Ela adora se ver diante do espelho, ela se demora grandemente do tempo no espelho para se admirar. O narciso é alguém que teve uma falha no seu desenvolvimento e tem a necessidade de ser olhado, de ser visto. É alguém que está sempre em torno de si próprio, como sendo o centro do mundo. Então, quando eles encontram uma mulher mata, uma mulher que ama demais, a mulher se joga aos pés dele, e ele adora isso. Ele fica com uma mulher e se faz um encaixe. Ela não tem nenhuma dignidade, não tem nem um pouco de amor por si mesmo, se entrega a ele, faz tudo o que ele quer. E ele, que não está nem aí para ela, que vive o narcisismo, que é uma outra doença, que ele acha que é auto-amor, ele judia, ele manipula, e quando ela vai embora ele pega outra, e outra amada que fica como mariposa em torno da luz, lhe cercando, e ele achando que ele é o máximo, mas ele não olha para ninguém, ele não tem olhos para ninguém, ele só tem olhos para o seu próprio ego. Ele acha que se ama, mas não se ama. Ele tem um movimento de egolatria. A egolatria é a idolatria do ego. O auto-amor é o espírito que se reconhece como filho do divino. Ele se bem-quer, ele se ama. A egolatria é um ser humano que egoicamente se auto-admira egoicamente. É uma pessoa frágil que só olha para o seu umbigo, só olha para si. O narciso é alguém que só vê os seus interesses. Se ele vai abordar você e você disser assim, olha, eu não posso, que a minha mãe acabou de ser internada numa UTI, fez um infarto. Ele disse, não, mas não vai demorar nada, é só 10 minutos. Quer dizer, ele não se dá conta que é a mãe do outro que está morrendo, ou que está na UTI, ou que não está.
Ele acha que a vida dele é só a vida dele e não tem mais ninguém. O mundo deve circular em torno da vida dele. São pessoas que não conseguem ver o direito do outro, a necessidade, só olham para si. São narcisos e acham que se amam, mas não se amam. Eles se idolatram, não se amam. Eles assumem uma posição de incensamento de si mesmo, mas não se amam. Eles se vinculam a mulheres, habitualmente, que se circulam, bajulam-no, mas também não o amam. Essas mulheres nem se amam, nem o amam. Na verdade, é um encontro de pessoas que não se amam. Ele não ama as mulheres não amam ele, as mulheres não se amam, eles não se amam. É um encontro de desencontrados. É um desencontro. Terapeuticamente, quando isso vem para que a gente ajude essas pessoas, eu olho e digo, não existe amor. E eles vêm, eu queria que você nos ajudasse a que nós pudéssemos dar uma direção para o nosso amor. Nem existe amor. É só palha, cevada, milho, não tem café nessa metáfora que eu estou dizendo. Eu olho e fico observando quando as pessoas se desconhecem. Nós pensamos que é amor e não é amor. Assumimos comportamentos em nome do amor, mas não é amor. Esse processo egóico faz muitos de nós confundir amor com posse. Você não pode olhar para ali porque você é meu, é minha. Não pode olhar para o lado. Como é que uma pessoa não olha para o lado? Eu vi uma senhora, me procurou, cidadã tinha 70 anos. Ela veio vir aqui porque o meu esposo tem ciúme de mim. Olha, com 70 anos, eu devia ter desencarnado. Mas não conseguiu desencarnar. Aí ele falou, e ela falou, disse, doutor, até hoje eu vou no carro, eu só posso olhar para frente, porque se eu olhar para o lado ele briga com a televisão, porque ela não pode ficar admirando ninguém na televisão. Um cara completamente atrapalhado. E eu fui então conversar com ele, e nós começamos a fazer as sessões terapêuticas, ele me dizendo, eu não aguento mais o sentimento que eu tenho pela minha esposa. E eu, ajudando, disse o sentimento de ciúme, não é sentimento de amor. Porque a gente costuma dizer assim, você não tem ciúme e não ama, porque o ciúme é o condimento do amor. Isso é um disfarce, é um eufemismo. Na verdade você não ama, você tem ciúme. Porque quem ama não tem ciúme. Cuida, mas não tem ciúme. Zela, mas não tem ciúme. O ciúme é uma disfunção da amorosidade. É uma insegurança, um sentimento de posse, é um trauma, é alguma coisa, mas não é amor. Nós não podemos taxar o ciúme como amor. E eu estava cuidando desse senhor, e ele foi para uma experiência, quando tinha 7 anos, nessa encarnação, quando ele via a mãe dele transando com o melhor amigo do pai dele. Olha, um pai trair a mãe já é uma tragédia para a criança. Agora imagine uma mãe traindo o pai. O que é que a mente dele fez? Puf, bloqueou, recalcou. Tudo que é recalcado é aquilo que a gente põe embaixo do tapete. Desaparece? Não, fica lá embaixo do tapete. Começa a feder depois. E você está pisando em cima do tapete, não sabe por que está fedendo. Mas é você mesmo que botou para debaixo do tapete. Você se esqueceu que botou para debaixo do tapete, está no inconsciente. Ele se transformou num jovem e desfrutava das melhores mulheres. Seduzia, as usava e depois descartava, vingando-se da mãe. Transformou-se num adulto e tinha todas as mulheres que ele queria ou as mulheres mais cobiçadas. As seduzia e depois descartava num movimento de sede de vingança. Ele tinha uma satisfação de fazer isso, ele não sabia por quê. Porque ele havia esquecido da traição da mãe. Mas ele notou, adulto, de que ele tinha um pavor de que a sua namorada pudesse traí-lo. Ele achou porque era ele que era uma pessoa que se relacionava com muitas mulheres. Então ele decidiu casar. E para se proteger, o que é que ele fez? Ele escolheu uma mulher bem feia para casar. E era feia porque eu vi. Ela era uma mulher horrível, uma mistura de horrorosa
horrível. Casou com uma mulher bem feia, muito embora ele fosse muito bem apessoado. Muito embora com uma mulher feia que dói, ele continuava com ciúme. Teve filhos e ficou controlando a esposa. E agora, com 70 anos, cansou de ter ciúme. E agora, fazendo psicoterapia, mergulhou e lembrou da experiência que fez projetar na esposa um ciúme mórbido, que, à conta dos outros, poderia ser tomado como amor, mas na verdade não era amor. Era um sentimento de insegurança da criança de 7 anos, que viu a mãe transando com o melhor amigo do pai, e que não conseguiu tratar isso com ninguém, e que ele cresceu achando que todas as mulheres eram como era a mãe dele, porque é assim que nós fazemos, a gente sempre trata as pessoas, as mulheres e os homens, como a gente viu nossos pais se tratarem, se relacionarem e se relacionarem conosco. Isso é transferência na linguagem psicológica. É um fenômeno muito comum, habitual em todos nós. Então, aquela atitude dele não era uma atitude de cuidado com a esposa, era uma atitude de insegurança, de dor. Uma dor que estava incrustada na sua alma. Nós confundimos o amor, portanto, com posse. Confundimos amor com ciúme. Confundimos amor com sexo. Sexo é uma expressão da alma, uma energia co-criadora que Deus nos confiou para que pudéssemos alcançar 4 finalidades básicas. E se o sexo não está relacionado com amor, ele é apenas uma energia criativa, mas que pode ser muito mal usada se não está guiada pelo amor. Gera prazer, gera uma sensação de êxtase no momento em que a pessoa se relaciona sexualmente, mas se não tem amor, aquela sensação é como fogo de artifício, brilha, mas logo passa e não clareia. Para que o sexo possa clarear, é necessário que o amor possa vitalizá-lo. Muitas pessoas transam e pensam que amam. Uma boa performance sexual não significa amor, significa apenas que a pessoa tem uma boa performance sexual. E uma boa performance sexual pode revelar carência, porque a pessoa que ela acha poderosa, ela é forte se ela tem uma boa performance sexual. Os homens, eles fazem uma relação muito própria com isso, porque do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista arquetípico, dos símbolos, o homem é que tem que ter o poder, e o poder está na ereção. Logo, se ele não tem o poder da ereção, da masculinidade, ele não é homem, ele falece como ser, esquecido de que o sexo por si mesmo, ele não significa absolutamente nada desconectado do amor. A pessoa pode ser alguém que transe muito e possa ter uma potência sexual imensa, mas pode ser uma pessoa muito frágil, muito desqualificada. Pode usar o sexo como mecanismo de compensação do desamor que recebeu na infância. É muito comum isso. Eu conheci um cidadão no centro espírita, que ele procurou o centro espírita depois de viver uma experiência difícil de vida. Ele era um grande empresário, dono de motéis. Era um homem que detinha uma sexualidade incrível. E ele me dizendo: Alberto, no auge dos meus tempos, eu chegava a ter 7, 8 relações sexuais por dia com 7, 8 mulheres diferentes. Eu era um cavalo, na expressão dele. E eu descobri o espiritismo. E aí eu fui vendo que não fazia sentido o meu negócio, porque no motel, o Brasil, ele funciona só como motel. É diferente dos outros países que tem uma outra finalidade, uma finalidade até hoteleira também, de abrigo, de albergue. O motel não. E aí eu comecei a achar, olhando para mim, de que não era um bom negócio. Aí eu fui me desfazendo dos motéis. Agora, ele trabalhava fazendo dedetização de ratos, mosquitos, baratas. Os filhos, ele tinha 18 filhos, com várias mulheres, porque ele saía transando e saía procriando. A Amazônia não ia ficar despovoada se dependesse dele. Ele ia
Porque ele era efetivamente um bom procriador, mas não era alguém que assim se amava, e não era alguém que amava os outros. Depois que se tornou espírita, ele me disse: então eu decidi me relacionar amorosamente. E aí eu fui buscar uma mulher que eu sentia algo diferente por ela e me casei. Era uma prostituta. Dentre as mulheres que ele se relacionava, tinha uma que ele tocou diferentemente. E ele foi ao encontro dessa mulher, dentre as inúmeras que ele se relacionava, e casou com ela. Ela frequentava o centro, tinha um filho, e ele me dizia assim: tu sabes, hoje, ela, em função da vida de prostituição, tem uma precária dificuldade, tem uma precária disposição para manter a vida sexual bem ativa. Então, com os problemas ginecológicos, ela me impõe um regime. E eu, que tinha 7, 8 relações por dia, agora faço 5, 6 meses, às vezes, ela fazendo tratamento. E ele complementava: no entanto, Alberto, eu me sinto mais pleno assim do que eu era anteriormente. Eu pego a minha energia amorosa e compartilho com meu filho, com a minha esposa. Sou um aplicador de paz. Aplico os passes nas pessoas. Tratava na casa, ele era a pessoa que conduzia as pessoas dentro da casa. A casa Centro Espírita Ivon Costa, em centro de Belém do Pará, era a casa do maior número de frequentadores, uma casa imensa. Só a reunião de juventude eram 200 jovens por sábado que frequentavam a casa. Vocês imaginem os adultos. Então, tratamento espiritual, ele era o que conduzia as pessoas, levava as pessoas de uma delicadeza, de uma fineza, de um trato, talvez um dos mais espíritas que eu já conheci. Porque Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita se conhece pela transformação moral. Hoje, na pátria espiritual, esse amigo, que se converteu em amigo pelo tempo de convivência, chamado Ribamar, deu-me, na sua experiência, o exemplo de que amor não é sexo, dentre inúmeros exemplos que a gente tem acompanhado no cotidiano. E sendo homem, verdadeiramente vivendo chafurdado na prostituição sexual, ele saiu fazendo uma revolução de vida para viver dignamente com a sua companheira, numa relação de amorosidade, cuja energia sexual era trabalhada no sentido da transmutação. Não era alguém que estava inquieto, porque quem tem 7 relacionamentos, 8 relacionamentos por dia, é alguém que está em fome de amor, é alguém que não ama. Transa com alguém que quer dessedentar-se tomando água salgada. Quanto mais tomar água salgada, mais sente fome, mais sente sede, porque a água salgada não dá conta de saciar o bebedor. Mas quem ama se beneficia, silencia sua alma e trabalha a energia sexual, ou seja, sexualmente, de uma forma ordenada, lícita, ética, ou pega essa energia e trabalha transmutadamente, na linguagem freudiana, sublimadamente. Quando você faz um transe mediúnico, você está fazendo um transe com energia sexual. Não foi à toa que Chico Xavier, nada obstante fosse solteiro, colocasse a sua energia sexual para produzir mais de 400 filhos livres. Transar e transe são 2 palavras que se aproximam, porque ambas estão relacionadas à hipófise, que é a glândula da mediunidade. Amor não é sexo, pode caminhar junto. Amor não é paixão, pode decorrer da paixão, mas não é paixão. Amor não é carência, carência é falta, amor é plenitude. Você pode ter amor e carência? Pode, mas saiba o que é carência e saiba o que é amor, para você não confundir falta com amor. Porque eu sentir falta de alguém não significa que você ama. Porque se tiver um cachorro dentro da sua casa que você não gosta e ele morra, você sente falta dele. Aí está se faltando alguma coisa, é um cão. Se um obsessor se afastar de você, você sente falta. Uma vez eu estava atendendo a uma senhora jovem que estava com drama de um marido que estava num quadro depressivo, ameaçado de suicídio, e eu conversava com ela muito agoniada, porque a situação estava muito difícil, e o espírito fez um transe. Ele era o obsessor, e ele me contou a história. Ele disse: nós vivíamos na Espanha, eu e ela,
E ele foi a terceira pessoa que entrou no nosso relacionamento. E agora, eu os reencontrei casados. E eu decididamente saí para separá-los. E quando eu estava quase conseguindo, ela engravidou. E pasme, sabe quem surgiu? A minha filha amada. A pessoa que eu mais amo no universo. A minha filha surgiu como filha desse desgraçado. Então como eu poderia matá-lo pelo suicídio, se a minha filha era filha dele? E ele tratava bem da minha filha. Então eu fiz um pacto comigo mesmo, de respeitá-lo enquanto ele trabalhasse adequadamente com a minha filha. E o senhor sabe, ele sempre amou a minha filha. E eu sempre respeitei o pacto. Desisti de assassiná-lo, porque eu estava pronto para assassiná-lo. Faltava um passo para fazer isso. Agora, outros estão querendo matá-lo. Ele estava num quadro depressivo. Trabalhando, ele fez uma marretagem fiscal. Ele fez a contabilização de contas que não se equivaliam, ele fez igualar-se. Essa equivalência fiscal, uma maquiagem, que foi uma coisa pequena, desenvolveu nele uma culpa. Mesmo depois de ele tendo falado, a chefe tendo desculpado, ele não se perdoou, entrou numa depressão, entrou numa obsessão. E o Espírito me dizia, e eles estão para matá-lo. E eu quero dizer a você, que ele tem feito o meu amor, a esposa, sofrer tanto, que eu já estou quase decidido a ajudar. Só não faço, porque ele é digno, acolhendo a minha filha, que é o grande amor da minha vida, como sempre o fez. A garota tinha 3 anos de idade. E ele me disse assim, e você sabe o que eu faço para ajudar a minha esposa? A esposa dele do passado, lá da Espanha. Eu levo ela no shopping. E aí ela fica feliz. Eu acompanho, aí ela se distrai. Se você vai no shopping, cuidado. Pode ser que o outro esteja levando você. No final, eu conversando com ele, consegui dissuadi-lo de manter-se ao lado dela. E disse que era hora dele procurar o caminho dele. De que ele não precisava acabar de matar o outro que estava para morrer, e de fato se suicidou depois. E nem tampouco ficar grudado nela. E aí ele disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse assim, eu a ajudo, o senhor não acredita, mas se eu me afastar dela, ela vai sentir saudade de mim, falta de mim. Eu disse, tudo bem, vamos experimentar. Vá, se ela lhe chamar, não venha. Sim, caminho. Os amigos espirituais estavam presentes. Ele revelou a presença dos amigos espirituais e ele foi. Isso foi pela manhã. Quando chegou a noite, adivinhe quem me telefonou? Ela. Roberto, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Roberto, o que está acontecendo comigo? Até o obsessor a gente faz falta, gente. Imagine alguém que a gente ama, lógico que a gente vai sentir falta. Então, a falta não significa necessariamente amor, às vezes é apenas falta, ausência. Se em casa vai uma pessoa viajar de férias, uma sogra, por exemplo, que você tem, a adorável sogra, ela vai, pega no seu pé e diz, engraçado, está fazendo uma foto, meu bem, a sua mãe está me fazendo falta, né? Quer dizer, ele estava indo jogar ela do prédio, mas a sogra viajou, ele sente falta, ou ela sente falta. Falta não significa amor, é carência, é falta, é dependência. Amor é um sentimento dignal. Pode estar ao lado do sexo ou não, pode estar decorrente da paixão que se converte em amor ou não, pode estar junto com impurezas, carência, dependência, ciúme, posse. Pode estar ao lado de outros conteúdos da alma que não são amor. E eu preciso discriminar, distinguir, separar o que é amor do que não é amor, para que eu não misture as bolas e confunda, colocando tudo no mesmo lugar. Achando que amo, porque eu seguro uma pessoa. Quando eu seguro uma pessoa, não é amor, é insegurança minha. O amor é como um jardim
a borboleta vai, o beija-flor vai e volta. Mas a posse é o viveiro. Eu represso a ave para que ela cante para mim, mas ela não tem liberdade. O amor não prende, solta. Mas ele solta porque ele cuida, o outro vai e volta. Eu não preciso obrigá-lo a ficar comigo, porque eu amo você, você é o meu amor, você é o ar que eu respiro, você é a minha esposa, ninguém de ninguém. Nós estamos ao lado de alguém. Logo mais você vai bater as botas e vai ficar no lar achando que, como vi, para encerrar esse primeiro momento, um companheiro se comunicando na nossa instituição, Belém do Pará, Jardim das Oliveiras. Quando o espírito se comunica por lá, é sinal que ele está ruim mesmo. Ou ele veio do sudoeste, ou veio do sul, ele se deu bem, e já vai se preparando para reencarnar no norte, para poder se ajeitar. Esse tinha vindo do norte. Excepcionalmente tinha vindo do norte. Ele se comunicou dizendo assim: a porta é muito estreita, muito estreita, muito estreita. Eu achei que era o espírito superior que vinha dar uma mensagem. Esperei ele falar. E ele começou a falar da angústia dele. Ele disse, resumindo, que ele desencarnara, espírita, e a esposa logo se engraçou com outro. Eu digo, mas como se engraçou? Eu disse, não, ela foi logo se relacionar com outra pessoa. Eu digo, mas ela não estava viva? Não, mas ela é minha esposa. Mas como tua esposa do rabo resto? Saíste do corpo? Já saiu do corpo. Mas ela não precisava fazer isso tão apressadamente. Aí eu fiquei pensando, se ela fez apressadamente, significa que esse amor não era esse amor, né? Porque uma coisa é a pessoa perder o outro que a gente queria e dizer o que será de mim, e a outra coisa é quando no velório você diz quem será de mim, você já está olhando quem vai se constituir, dizer aquele já foi tarde, aquela já foi tarde. Parece que tinha sido essa situação. E aí ele foi dizendo, não, e os meus filhos nem falam no meu nome. Olha, os filhos para não falar no nome de um pai, o cara devia ser mesmo a virada. Eu digo, mas você era espírita mesmo? Eu fazia palestra, coordenava reunião. Eu já ouvi essa história, porque a gente acha que fazer palestra, coordenar reunião de grupo de estudo, a gente não tem lugar, está em nosso laço. O Ministério da União Divina, para sair na direção da mãe de Adela, está para cima do nosso lado. A gente não sabe que estar na união divina, no padrão superior, começa dentro de casa, com a cada metade, figurativamente, com a esposa, ali do lado, com o filho, com o capeta, que veio da treva que nem tudo, e a gente vai se aturando, é ali que começa a redenção. Não é fazer palestra, eu te estudo e faço a palestra, acabou. Coordenar um grupo de estudo, basta ter intelectualidade, coordenar um grupo de estudo. Ser espírita é diferente de falar de espiritismo. Aí eu notei que ele era um bom falador, mas ele não era espírita de verdadeiro. Aí ele foi dizendo, foi falando, e eu peguei e disse a ele, então, eu penso que você, se a tua esposa não falou, logo se arrumou outro, e teus filhos não falam de você, é sinal que você, eu acho que não deve ter tido algum comprometimento no relacionamento da paternidade, no comprometimento do esponsalice, como parceiro da tua companheira. Eu lhe disse assim, então, eu acho que houve algum problema aí, tu não achas? E aí, engatou, começou a engatar. Eu digo, olha, faz o seguinte, tu precisas ser atendido, tu vieste ser atendido. Eu disse, não, eu desencarnei e estava esperando o Bezerra de Menezes, que essa casa homenageia hoje 22 anos. E cadê os espíritos amigos? Cadê doutor Bezerra? Eu digo, olha, foram eles que te trouxeram para cá hoje. Tu sabes onde tu estás? Eu disse, não, tu estás em Belém do Pará. Não é Belém de Judá, é Belém do Pará. Foram os amigos espirituais que te trouxeram por amor. Não, porque eu estou lá em casa. Tu não tem casa. A casa já era. A casa é um patrimônio material que não é nosso, está emprestado. O corpo é empréstimo, quanto mais a casa. Aí eu disse, você precisa deixar a família. Porque além dele ter sido um péssimo esposo, um péssimo pai, ele era um encosto. Imagina, ainda fica encostado lá, achando que tinha direito. Lógico, eu não disse assim, eu fui mais delicado com ele.
E eu disse para ele, então venha. E ele não queria vir. Eu disse, ele está vendo como você está apegado? Está vendo como você está rejeitando a ajuda que os amigos espirituais têm lhe conferido desde que você desencarnou? Eles não estão ausentes, é você que está fechado para a ajuda. E ele começou a lamuriar, e eu disse, finalizando aquele encontro mediúnico, com a frase com que ele introduziu a sua fala na reunião, e que eu pensava que era de um benfeitor que estava se comunicando. Meu amigo, a porta é muito estreita, muito estreita, muito estreita. E aí ele aceitou ficar na nossa instituição, sendo acolhido pelos amigos espirituais, deixando a esposa e os filhos em paz. Porque eu tinha acabado o karma daquela esposa e daqueles filhos, ela podia ser feliz. Imagine um imposto desse, você dentro na cama, eu vou estar do lado também. Então, estou dando esse exemplo para mostrar o quanto o nosso amor às vezes está distante do amor. Quando eu atendi uma senhora com depressão, ela estava deprimida porque o seu amor tinha ido católica, muito católica, e ela disse assim, o senhor sabe, ele teve um câncer, durou 6 meses. E ele disse, não, ele me dizia assim, meu amor, eu estarei depois do rio da morte, esperando você do outro lado. Quando você ficar só, recomponha a sua vida com alguém. Olha que beleza. Recomponha a sua vida com alguém. Essa mulher estava depressiva pela segunda vez. A primeira vez eu a atendi homeopaticamente, porque quando o esposo desencarnou, ficou deprimida, e ela me disse, nem eu me aguento, meus filhos já não me aguentam, eu não me aguento. Eu dei um remédio homeopático naquele dia, e fui muito feliz na administração do remédio homeopático. Ela recebeu a dose do remédio homeopático, 1 mês depois ela era uma mulher inteiramente diferente. Ela saiu daquele quadro depressivo de que ela não estava mais se assumindo, se aguentando, e entrou que eu me assustei, porque toda mulher, quando põe um batom, dizia um amigo, pode dar alta para ela está curada. Ela entrou esfogueante, era uma mulher adulta, bem madura, e 10 anos depois, ela veio ao encontro, deprimida, sabe por quê? Estava apaixonada, estava sentindo que estava traindo o marido, e o marido disse para ela, antes de desencarnar, católico, eu estarei depois do rio da morte, do outro lado, aguardando você, e enquanto você estiver só, se você encontrar alguém que lhe possa corresponder às expectativas de um relacionamento, siga, porque eu aguardo você depois. Isso é que é amor. O esposo deu carta branca para ela, e ela mesmo com carta branca tingia de sangue, ela traição. Eu disse, mas o seu esposo não disse, criatura de Deus, que você podia se relacionar? Ah, mas eu não posso me apaixonar por outro homem. Ele foi, mas ele será. O nosso coração não é de ninguém. Cabe 1, cabe 2, cabe 3, cabe 4, cabe-se. O problema é um de cada vez. Se a gente põe todo mundo junto de uma mesma vez, aí atrapalha. Mas ele já tem um lugar dele, talvez incomparável. Agora o outro. O senhor acha mesmo? Eu acho. O senhor está vendo alguma coisa que eu não vejo nada, querida? Eu não sou médico, sou médico. Mal enxergo os olhos abertos. Esse encontro, a exemplo do primeiro encontro que tinha se dado 10 anos atrás, foi curativo. Ela saiu com um sorriso aqui, outro aqui, como se tivesse recebido uma injeção de ânimo, e foi se relacionar com o outro pobre, coitado infeliz, que eu nem sei se ele já foi feliz com ela. Mas eu só sei que o amor do marido dela era amor. Porque quem ama, sol. Liberta. Aonde há o Espírito do Senhor, diria Paulo, aí há liberdade. Aonde há o Espírito do Cristo, tem liberdade. Mas é uma liberdade lúcida, responsável. Não é uma liberdade de qualquer coisa. Então, é amor ou não é amor o que nós sentimos? O quanto se mistura com o amor que eu preciso tratar, é a obra de bom tom que eu preciso fazer no aqui e no agora.
o quanto aquilo que eu tomo como amor, que não é, eu preciso estar em conta para que eu não confunda e não estrague uma relação de amizade, não estrague um relacionamento com uma outra, usando sexualmente ou me deixando usar, não estrague uma outra pessoa através da minha atitude de carência, onde a pessoa já não pode nem nos olhar, quando ela nos olha, ela sai correndo, porque a gente vem cá, porque a gente é aquela pessoa insuportável de carência, de dependência, corre atrás da pessoa querendo mamar, sentido afetivo, emocional. O amor que ama é pleno, ele beneficia quem tem e ajuda aquele outro que está do lado, como uma luz que se irradia, e de onde ela se irradia, do seu epicentro, é o lugar mais iluminado, e aonde ela vai clareando, mesmo que esteja a 10.000 metros. No avião, a gente olha, tem uma lâmpada lá embaixo, varando as sombras, como diria o Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. O amor é assim. O amor é essa expressão contaminante, irradiante, e que toma vários nomes, como um arco-íris: amor de mãe, amor de pai, amor de cônjuge, amor de amigo, amor de fraternidade. São as diversas tonalidades do amor, porque o amor que ama, ele se caracteriza por esses ingredientes de libertação, de plenitude, de satisfação e de realização. Quando eu analiso uma mãe na relação com o filho, aonde ela segura o filho, onde ela quer o filho para ela, isso não é amor, isso é apego. Ela acha que é amor, mas é apego. E quando o filho gruda na mãe e não consegue se descolar da mãe, e não há espaço para um relacionamento afetivo, isso não é amor filial, isso é apego à mãe, a dependência da mãe. Quantas mães dizem que amam o filho e não deixam os filhos namorarem? E dizem: não, eu amo meu filho como ninguém. Como eu, pode até aparecer alguém perto, nem junto chega, mas como eu, ninguém vai amar. Não é meu filho. E o pobre coitado dominado dizendo: não tem uma namorada que chega, porque na hora do ciúme, apego, tem medo que o filho se vá, ela se apoia no filho, não se apoia nela mesma. Ela diz: meu filho, essa mulher não é para você. Meu filho, essa outra não é para você. Essa outra, ela vai lá achando os efeitos, ela conversa, mapeia os defeitos, detona as meninas. Mas quando chega uma nos trinque, que ela não tem o que dizer, o que é que ela faz? Meu filho, eu não sei nada. Coisa de mãe. Eu estou com uma intuição, quer dizer, ela não tem o que dizer. A pobre coitada é na linha espírita, quase já canonizada, católica. A mãe não tem o que dizer do meu filho. É uma intuição de mãe, sabe que mãe não se engana. Isso não é amor, é doença. É título de propriedade que nós temos. Então, quando nós amamos, nós damos liberdade para o amigo, nós multiplicamos os amigos, nós liberamos o filho para ele fazer pós-graduação, para ele casar, para que ele possa ir embora para a China, porque hoje em dia pode ir para a China positivamente. Antigamente, para a China, menino. Agora a gente pode mandar para a China, porque pode ser um grande empresário na China, né? Fazer negócio na China. Quem ama dignifica a esposa, dignifica o pai, o avô, o neto. Mas quantas vezes nessa constelação familiar, o amor de avô é o amor daquele que se intromete e interfere na educação dos pais junto ao seu neto. Quantas vezes o amor que o neto diz é apenas interesse no bolso do avô, porque o avô compra tudo. Vô, te amo! Para encerrar agora de fato mesmo nesse minuto, porque nosso horário deu. Disse um amigo fazendo um curso de PNL, eu estava fazendo uma formação em PNL, e o meu professor de repente viu o telefone e disse: olha, teu filho, ele foi São Paulo, estávamos no Piauí, ele foi atendendo, ele ficou todo feliz, disse: meu filho, aí quando acabou ele viu, o que foi? Disse: não, meu filho, eu achei que ele estava com saudade. Eu disse que não estava.
Não, ele começou a dizer que, pai, quando é que tu volta? Pai, puxa, pai, vem, pai. Aí eu estava todo feliz, achando que era saudade, estava me esperando. Aí de repente, eu estava para terminar o telefone, ele disse assim, não é, pai, porque eu estou precisando da tua mala. Eu estou precisando da tua mala, eu quero fazer uma viagem. Ele não estava com saudade do pai, ele estava com saudade da mala. Quer saber quando o pai voltava a trazer a mala para emprestar para ele. E ele veio, puxa, ele era japonês, aí que o olho ficou, puxa, o pai daí não. Há muitos filhos que não amam seus pais, ainda não aprenderam a amar seus pais. Amar ou não amar, eis a questão para o nosso debate depois do nosso debate. Eu só gostaria, antes da gente ir para o intervalo, dizer do nosso combinado aqui dos horários. Roberto está dizendo aqui que os livros dele estão expostos ali do lado de fora e ele vai estar disponível para autografar, gente. Quem quiser adquirir, tem a máquina de cartão de crédito, fundação de dinheiro, para autografar. O Márcio, ele está disponibilizando papel e lápis para quem quiser anotar alguma pergunta. Na segunda parte ele vai estar respondendo. Tá? São 15 para. Nós vamos fazer um intervalo para o lanche agora.